capítulo 6 de Efésios, versículos 10, 11 e 12. Depois nós vamos caminhar um pouco, vamos lá para o 18 ao 20. Porque todas essas ferramentas, essas armas, esses equipamentos que Paulo, ele descreve a partir do versículo 13, nós já vimos aqui cada noite que passou na semana. E diz assim então o versículo 10, Efésios 6, versículo 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Bom, se Paulo acreditava nisso, quem sou eu, quem é você para não acreditar? Se você não acredita é porque o diabo tem te convencido. Que eu acredito que nós estamos numa guerra constante no mundo espiritual. Isso que Paulo ensina. Olha aí os versículos 18 a 20. Versículos 18 a 20 diz assim: você pode ler comigo, todo mundo lá em cima, aqui embaixo, vamos lá. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Espírito Santo, por essa revelação que foi deixada depois de tantos séculos para ser uma realidade tão presente nos nossos dias hoje. Obrigado, Pai Santo, por esse ensino. E queremos ter nossos corações abertos, nossa mente aguçada, fé suficiente para sermos revestidos de todos esses equipamentos que Paulo trata nesse capítulo. Pai, para não sermos dominados, enganados, mas para que sejamos guiados pela sabedoria do céu e pelo ensino da Tua palavra. Fala conosco agora, Pai. Eu peço que o Senhor traga toda a mente dispersa agora. Cada pessoa que está aqui, com a mente em algum lugar, a mãe pensando em filho, o marido na viagem de amanhã, algum problema, Pai, tira isso da mente de cada pessoa e canaliza a nossa mente na Tua palavra, Pai Santo, nesta noite, é o que nós te pedimos. Depois de uma semana tão rica, tão abençoada, marcada pelo sobrenatural de Deus, noite após noite, aqui na semana que se findou. Muito obrigado, Pai, e fala conosco. Que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. E o povo de Deus diz: amém, amém. E amanhã eu quero dar continuidade ao mesmo tema, fortalecendo as nossas mãos para a batalha, ou fortalecendo as minhas mãos para a batalha. É isso que nós aprendemos essa semana. Irmãos e irmãs, prestem atenção. Paulo, nesta carta aos Efésios, essa carta é uma carta teológica, essa é uma carta instrutiva, essa é uma carta-chave. Paulo ensina a presença, Paulo fala da convicção
que o crente tem e aonde o crente está. Nós estamos nas regiões celestes, nós já fomos lavados, o mundo ficou para trás, a nova vida veio e em Cristo Jesus e foi derramado pelo seu sangue sobre nós, e Ele nos lavou para uma vida verdadeira, limpa e salva. Paulo vai tratando desses assuntos. Paulo aborda a questão da família. E o apóstolo Paulo, ele vai falando sobre a santidade. Paulo fala sobre a importância da família alicerçada, como é que se cria filhos, qual é o papel da esposa, qual é o papel do marido. E nessa época, quando aquela sociedade tinha muitos escravos, servos, qual era o papel do servo e também qual era o papel do Senhor, do mestre. E agora, para encerrar, ele faz essa expressão a chave: quanto ao mais. Olha, tudo que eu ensinei aqui, se nós não entendermos que nós estamos diante de uma guerra permanente espiritual, entre nós e onde o Pai está, nas regiões celestes, há forças demoníacas, há anjos caídos para impedir a ação do Pai sobre a nossa vida. E o inimigo quer, na verdade, enganar, ele quer engodar a vida das pessoas, de todos, inclusive dos salvos. A Bíblia é muito clara: o diabo não nos toca. João, o evangelista João, deixa muito claro em uma das suas cartas, no final da Bíblia, no Novo Testamento: o diabo não nos toca, mas ele ciranda, ele vem como leão. Ele diz que nós temos que ser fortes. Ele diz: vocês precisam aprender a resistir firmes na fé. Não é na arma, não é na espingarda, nem no fuzil, nem é nada disso. É na fé. Resistir firme na fé. E diz que ele fugirá de vós. O cristão precisa ser preparado. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender isso. E daí Paulo, depois disso tudo, ele fala sobre essa armadura, uma peça, por várias peças. A armadura é o todo, é o capacete, é o escudo, é a espada, são as sandálias nos pés, todas essas coisas que Paulo diz que o guerreiro, o soldado romano teria que usar. E ele usa essa figura para dizer que nós precisamos de usar também essa vestimenta na nossa vida, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então todos nós ouvimos sobre isso durante a semana, acerca desses equipamentos, que eu não quero entrar neles agora, que são equipamentos, são armas ofensivas e defensivas. A espada, por exemplo, é uma arma ofensiva. Com ela você elimina o inimigo. Mas tem o escudo, que é defensivo, o capacete, que é defensivo, e outras que aqui estão. Porque, irmãos, nós precisamos de ter um ano abençoado, 2019. Deus promete estar conosco, amém? E nós precisamos entender isso para termos um ano muito abençoado, o ano 2019. Então Deus Ele já nos supriu, e Paulo nesse texto deixa muito claro. E não devemos deixar, irmãos, parte nenhuma da nossa vida de fora. Por isso é importante usarmos esta vestidura, esta arma para caminharmos, para nós ficarmos aí firmes, prontos, e nada, quando aparecer contra nós, nenhum ataque contra nós, nós estamos desprevenidos, mas pelo contrário, nós estamos preparados para enfrentar todas elas. Sabemos, meus amados irmãos, que a nossa vida com Cristo não é na verdade um campo de batalha. O nosso cotidiano, conforme Paulo descreve aqui nesse texto, é um campo de batalha e não um parque de diversões. E por isso que o cristão precisa de estar preparado. E como cristãos que nós somos, crentes, nós enfrentamos 3 inimigos comuns. O primeiro inimigo, conforme o texto, é o mundo, o cosmos, onde nós vivemos. Nós recebemos informações de todos os lados, nós vivemos no mundo. Nesse mundo nós temos regiões celestes, todas as influências do mal.
Segundo lugar é a carne, é o desejo, o mau desejo do coração humano. A carne, os olhos, a soberba do coração, não é mesmo? Os nossos olhos que imaginam coisas que não devem ser bons para nós. Então é o mundo, a carne e, em terceiro lugar, o próprio diabo. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele fala sobre isso. No capítulo 2, deixa eu lá com vocês, capítulo 2 de Efésios, o versículo de número 1 a 3, diz assim, Efésios 2, de 1 a 3, Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Na verdade, o passado de cada um de nós aqui, que saímos de lá, mas há milhões e milhares de pessoas andando lá, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, aqueles que não estão em Cristo, entre os quais, olha o que Paulo diz, todos nós andamos outrora, viemos de lá, ele está dizendo, segundo as inclinações da nossa carne. Então já falou do inimigo que é o mundo, agora está falando da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, os milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas aqui na nossa cidade. Veja só, irmãos e irmãs, o que Paulo ele está dizendo aqui? Ele está mostrando que os inimigos estão diante de nós. E vimos nessa semana que todas as vestimentas, mas há uma aqui muito mais poderosa de todas elas, que não foi abordada durante a semana, eu quero abordar agora. Essa arma chama-se oração. Toda igreja fala em oração, toda igreja tem reunião de oração, todo culto tem oração, mas o grande ponto, minhas irmãs e meus irmãos, é que nós, em tese, nunca entendemos verdadeiramente o poder da oração. Nós falamos sobre isso, mas nem sempre nós acreditamos. Que se nós acreditássemos, as reuniões de oração seriam as maiores reuniões da igreja. Mas quais são as menores reuniões da igreja? As reuniões de oração. Você quer fazer uma reunião para pouca gente? Convida para uma reunião de oração. É um paradoxo. Se é a arma mais poderosa na minha vida, por que eu fujo dessa arma? Porque eu não cresço na oração. Muita gente diz assim, eu não sei fazer oração. É claro, você não vai em reunião de oração, você não ora. Como é que eu me tornei um bom motorista? Dirigindo. Como é que eu me tornei um bom nadador? Porque eu fui para a piscina e comecei a nadar. É tudo assim. Por que o meu irmão que estava aqui, ele toca bem o piano? Porque ele toca todo dia, ele treina. Agora, se de vez em quando eu oro, se oração é algo assim que acontece de vez em quando na minha própria vida, eu nunca vou saber orar. Como é que eu vou ter vitória? Quando eu não uso, eu nem tenho capacidade de colocar o capacete, eu não oro. Eu não tenho força para colocar o escudo, eu não oro. Sem oração, essas armas se tornam, na verdade, inúteis na minha vida. É isso que Paulo vai nos ensinar nesse texto. O crente precisa usar essa capacidade, essa armadura, para ele poder empunhar a espada. Eu quero lembrar um texto maravilhoso que está em Êxodo capítulo 17. Irmãos, aqui está a questão, a luta de Amaleque, a guerra, a luta de Moisés e Josué contra Amaleque, que era um poderoso inimigo do povo de Israel. Diz assim, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo, no topo do morro, e o bordão de Deus estará na minha mão.
significando a presença de Deus. 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro, ao topo do monte. 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Presta atenção. Quando Moisés e Josué oravam, Moisés tinha vitória. Olha aqui a arma poderosa. Versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela ele se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim que lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. 13. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Versículo 16. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmãos e irmãs, aqui está. Olha o ensino desse texto do Velho Testamento, e o texto é muito claro. Quando Amaleque atacou Israel, o que Moisés foi fazer com Josué? Eles foram orar. Foram orar. E o texto deixa bem claro. Moisés, mais tarde, foi o grande guerreiro da oração, e Josué usava a espada lá no vale. Dois elementos essenciais que eu vejo aqui que a Bíblia nos ensina: a oração de Moisés e, do outro lado, a espada de Josué. É aquilo que Neemias fez. Nós usamos Neemias essa semana. Neemias foi reconstruir os muros, precisava de mãos fortalecidas. Todos eles, um olho fechado, orava ao Pai, o olho aberto fazia os muros, construía os muros, preparava contra o inimigo. O que acontece conosco muitas vezes, irmãos? Nós colocamos vários equipamentos em nós, mas deixamos de lado a oração. Irmãos, presta atenção, olha o que diz o versículo 18. Olha o que diz o versículo 18. Eu disse para vocês que a arma mais poderosa é a oração. Estou dizendo que a oração é o poder para a vitória. É o poder para a vitória. Paulo, nesse texto aqui, ele nos ensina. Então, como orar para nós derrotarmos Satanás. Não adianta você só tentar colocar seu capacetezinho na cabeça, a sua couraça, ter espada. E cadê a força? Cadê a energia? Cadê a fé para você usar isso e derrotar o inimigo? Olha o versículo 18. Eu quero ressaltar aqui, irmãos, 3 verdades, bem rapidinho. Olha o versículo 18 da sua Bíblia. Paulo, depois que ele disse, no versículo 17, ele falou o seguinte: com toda oração e súplica. Há 3 segredos na nossa oração. Em primeiro lugar, com toda oração e súplica, Paulo está dizendo: nossa oração precisa ser intensa. Não é de vez em quando, é intensa. E quando nós orarmos, é abrir a boca. Quando nós orarmos, é falar com o Senhor. Esquece quem está ao seu lado. Se a pessoa não gosta de oração, que ela arranja outro lugar, e ela vai ter que ouvir você orar. Os crentes são medrosos. Como é fazer oração? Meu Deus, ninguém sabe, ninguém ouve. Tem medo de fazer oração? A oração tem que ser intensa, com toda oração e súplica. É o clamor, é falar com aquele que tem poder, é declarar a vitória dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Não é uma oração que pode gerar sono. Reunião de oração, muitas vezes eu participei, da vontade de dormir e não de orar, porque as pessoas ficam sonolentas. E eu começo a pensar: estou perdendo meu tempo aqui, que estou fazendo nessa reunião de oração? Falta fogo,
falta a manifestação do poder de Deus. É a minha fé que vai trazer do céu o fogo. É a minha fé que vai gerar nessa reunião de oração a expectativa de milagre. E não a tradição, o costume daquela oração que não passa do teto. Paulo está dizendo com toda a oração. Por que ele não falou antes da armadura? Ele falou depois da armadura. Paulo fala sobre a oração depois que você entendeu que você precisa vestir essa armadura. Essa oração não pode ser carnal, essa oração tem que ser oração de guerra, essa oração não pode ser esporádica, essa oração tem que ser uma oração viva, a oração poderosa. Não pode ser oração apenas de vãs repetições, mas a minha verdadeira comunicação de fé ao Deus que eu creio. Então minha oração precisa ser intensa. Jó, no capítulo 42, veja só o que é oração intensa. Jó 42, 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E diz ainda: e o Senhor lhe deu em dobro de tudo o que antes possuía. Veja só o poder da oração. Quando a oração é intensa, quando o povo se levanta para orar, quando nós clamamos: abra sua boca e clame agora, ora, igreja. Não é hora de olhar para o celular, de olhar para o teto. É hora de uma grande multidão deixar que o céu desça no meio daquele povo. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, versículo 18, continua lá. Se o primeiro é oração intensa com toda oração e súplica, ele diz: orando em todo o tempo no Espírito Santo. Esta oração precisa ser constante. Ela tem que ser algo na minha própria vida. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Ele está dizendo que não é que você vai ficar falando em pé numa sala, ou num templo, ou numa capela, ficar o dia inteiro lá orando. Ele está dizendo: mas você está em íntima comunhão com o seu Deus, dirigindo o seu carro, negociando, atendendo alguém, o médico fazendo cirurgia, o advogado tratando com o juiz numa audiência, o juiz ao despachar. Não importa a sua profissão, o que você faz, ali você está em espírito de oração, porque Deus não desliga. E tem uns crentes que falam assim: e agora, meu Deus, que entramos na tua presença. Que heresia! Ai, antes ele estava fora da presença de Deus. Quando já ouviu alguém orar dessa forma? E agora que vamos entrar na presença de Deus. Ah, meu Pai do céu, eu cancelo naquela hora essa oração. Porque a oração, segundo o estilo de Paulo, ele está dizendo: orando em todo o tempo. E é uma experiência que envolve a presença do Espírito Santo na nossa vida, no poder do Espírito Santo. Irmãos, nossas orações têm que ter o sotaque do Espírito Santo. E como é fácil ver como as pessoas desprezam a oração. A pessoa tem tempo para tudo, ela vê televisão até madrugada, mas não levanta de manhã para poder fazer 1 hora, meia hora de oração. Irmãos, Paulo está ensinando sobre a arma mais poderosa, a arma que chama oração. Então ela precisa ser intensa. Paulo fala, versículo 18, primeiro, com toda oração, ela tem que ser intensa. Ele diz: orando em todo o tempo com o Espírito Santo. E ele diz, em terceiro lugar, a minha oração não pode ser egoísta. Quando ele diz lá: e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos facilidade de orar por nós mesmos. Você vê aonde está o coração do crente quando ele ora. Quando ele começa: Pai, eu oro, tenha misericórdia de mim, abençoa meu marido, abençoa meu filho, abençoa meu neto, abençoa o cãozinho que eu acabei de adotar, abençoa o gatinho que está doente, etc. Tudo meu. Você vê onde está o coração desse crente. Nós perdemos muitas bênçãos quando nós deixamos de interceder pelos outros. A oração tem que ser intercessória. Nós oramos aqui às manhãs, 6:30, todas as manhãs.
eu sempre oro pela pessoa. Eu oro pela pessoa, tem que orar pela pessoa. Nós temos que interceder pelo povo, orar pela situação. Estamos conclamando a igreja para orar pela nação brasileira, pelo Congresso Nacional, pelos deputados, pelos senadores, pelos governadores, pelo presidente, pela família de todos eles. A nossa oração é em uma súplica para os outros. O crente que ora apenas para si, ou quando ele só pede para si, ele está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoada pelo Pai, porque ele vai ver: se meu filho está orando por alguém que está passando por dificuldades, eu vou derramar sobre ele as bênçãos que ele necessita. Mas você pode perguntar: mas eu não posso orar por mim? Claro que você pode, mas todas as vezes que você ora, só orar por você? Nós temos que orar. Irmãos, aqui está a nossa grande e mais poderosa arma, quando nós estamos falando como preparar as nossas mãos para a batalha, através da oração. Oração tem que ser intensa, nossa oração tem que ser constante, e a nossa oração não pode ser egoísta. Aí Paulo, depois que ele fala para orar para os outros, ele pede oração para ele mesmo. Olha o que diz aí o versículo 19. Versículo 19 diz assim: também por mim, orem por mim. Lá depois que orar por todo mundo, orem por mim. Agora, vamos entender, irmãos, o que Paulo está pedindo quando ele pede oração para ele mesmo. Nesse texto, Paulo não está pedindo para que ele pudesse ter segurança. Ele não está pedindo para que ele fosse livre do martírio. Não, ele está pedindo para que ele fosse forte e testemunhar sempre, e dignificar o nome de Jesus, e ter autoridade com o ministério que Deus havia dado para ele, porque ele diz: orem também por mim, para que me seja dada, versículo 19, no abrir da minha boca a palavra. Ele estava ameaçado de morte. Paulo sabia que ele ia morrer. Ele falou assim: olhem, meus irmãos, eu vou ser morto. Olha, eu fiz tudo para Deus até agora. Sabe essa oração dos crentes? Eu não estou entendendo Deus. Eu sempre fui fiel. Eu sempre fiz isso. Não fiz isso, fiz aquilo. Paulo disse: eu quero ser forte. Versículo 20: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Meus irmãos, minhas irmãs, esta semana para mudar a nossa vida e a nossa história. Que semana maravilhosa! Que semana maravilhosa na nossa vida. E Deus requer de nós. Deus requer de nós a nossa disposição para servi-lo. Tiago capítulo 4, versículo 3: pedis e não recebeis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis mal. Quando nós entendemos a força da oração, tudo é mudado e transformado na nossa vida.